Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e hoje eu quero conversar com vocês sobre este vídeo aqui. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa: Deus deixou o sertão sem água, porque Ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço dá tanto carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Nesse pequeno trecho, a gente vê Lula se posicionando ou agindo como se Deus fosse roteirista do Lula ou do projeto político do PT. Porque Lula se coloca aí como ungido, como o escolhido, dizendo inclusive que o sofrimento do povo do Nordeste foi permissão de Deus, porque Deus traria aí uma pessoa, um salvador da pátria, para resolver essas questões. E é inegável que a gente analisa aquilo que é dito, não aquilo que a pessoa quis ou quer dizer. Às vezes, os militantes de um lado, eles falam, mas não foi isso que ele quis dizer outra coisa. A gente analisa o que é dito, não o que o outro quer dizer. É assim que a gente se comunica, inclusive de uma maneira lúcida e saudável. Então não faz sentido que uma pessoa queira dizer, eu vou te proteger, mas diga eu vou te machucar. Não tem lógica, senão uma insanidade. A gente tem que cuidar na comunicação, qualquer um de nós que dirá um presidente da República. Não é fácil para ninguém fazer ou ter uma comunicação que às vezes sem intenção a pessoa acaba se colocando numa situação desconfortável. Um exemplo prático de assertividade na comunicação: quando a gente usa ou não a vírgula, a gente dá uma conotação diferente à frase. Então, por isso que é importante, quando a gente fala, a pessoa quis dizer tal coisa na linguagem escrita, a gente olha exatamente o que foi escrito e como foi utilizado a vírgula para a gente poder entender um contexto. Então, a gente sabe que a vírgula muda ou deixa o contexto de outras formas interpretáveis por conta disso, porque a gente tem que ter esse cuidado. Eu, por exemplo, antes da gente entrar nessa questão do Lula, eu aprendi português num português em que vaso sanitário é sanita, em que banheiro é casa de banho, em que ônibus é autocarro, em que garota é rapariga, em que propina é mensalidade escolar. E não é porque eu aprendi dessa forma que agora eu tenho que vir aqui no Brasil e me comunicar ou buscar interlocução ou relacionamentos de amizade, enfim, trocas aqui, e que eu não vá adequar a minha comunicação. Porque eu sei que se eu aqui no Brasil chamar uma garota de rapariga, as pessoas vão tomar isso como algo ofensivo e vão entender de maneira inadequada, porque aqui rapariga tem outra conotação. Eu que estou aqui, que eu preciso entender culturalmente que essa palavra não é adequada a se usar, para que eu não use. É muito difícil sim fazer essa mudança de mindset cultural para não cometer esses erros, mas, por exemplo, com rapariga eu não uso, e já está muito clara essa mudança de mindset. Mas com relação à propina, é algo que eu tenho que me policiar muito, porque no português de Portugal que eu aprendi, propina mensalidade escolar. Então, nas escolas públicas, os alunos pagam, independente da faculdade, tá? Até fundamental ensino médio, de acordo com a renda familiar daquela família, o aluno ele paga uma mensalidade, só que a gente não fala mensalidade escolar, fala propina.
E aqui no Brasil, propina é algo também com uma conotação diferente. Então, se eu chegar aqui e falar, minha filha lá em Cabo Verde pagava propina na escola, você que está aí do outro lado, você vai entender propina no contexto do Brasil e não no contexto que eu vivi. E se eu me disponho a ser uma comunicadora, eu que tenho que cuidar com a minha comunicação para que vocês entendam o que eu estou falando. Em vez de propina, eu fale mensalidade escolar. E nem sempre é fácil. Ainda hoje, às vezes cineasta, eu falo cineastra, acabo pronunciando errado. Um professor que me segue um dia até de maneira bem leve, falou, é neologismo? Eu falei, não, é por conta mesmo da pronúncia e tudo. Mas eu que tenho que cuidar, porque se eu começar a falar autocarro, vocês aqui não sabem se é bus. Então imagina um presidente da república. Precisa sim cuidar da comunicação, não dá para justificar. Ah, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. A gente analisa o que o outro diz e não tem como a gente analisar o que o outro quis dizer. Senão a gente também vai começar a analisar o que o outro quis pensar. Não faz muito sentido. Mas como aqui no meu canal é sem canalice, sem oportunismo, nós vamos entender todo o contexto que Lula fez ou falou até chegar na parte desse vídeo que as pessoas fizeram um corte que viralizou. Primeiro, é importante que a gente saiba que Lula está aí lá na Cachoeira dos Índios, no estado da Paraíba, porque ele foi lá para fazer entrega de uma obra, né, do primeiro trecho do ramal do Apode. E esse trecho que ele foi entregar é uma obra gigantesca que tem uma estrutura de extensão mais ou menos de 115 quilômetros e meio, que liga basicamente lá da barragem de Caiçara, na Paraíba, até a barragem dos Angicos, no Rio Grande do Norte. É uma obra que começou, precisa ser dito, porque aqui é sem canalice nem oportunismo. Começou lá no governo Bolsonaro, esse ramal que Lula foi entregar. O primeiro ramal de Apode, ele foi começada a obra no governo Bolsonaro. No momento, a obra está praticamente 75% concluída, né? E tem aí uma previsão para que seja 100% concluída no ano que vem, no ano eleitoral, né? Nós também vamos analisar isso. Então, a gente vê que ele foi lá para fazer entrega dessa obra, que, repito, começou no governo Bolsonaro e que pretende aí beneficiar, né, levar água a quase 800 mil pessoas de 54 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Obra essa que está aí atrelado à maior estrutura, a maior obra hidro que nós temos, né, o que possamos dizer assim, que é a maior estrutura hidro que nós temos aqui no Brasil e é também a maior da América Latina, que é a transposição do Rio São Francisco, algo potente, algo importante, que leva água aí para milhões de pessoas, mas que por outro lado também gasta bilhões. Então Lula vai para fazer entrega dessa obra, só que ele, claro, como político, ele faz também aí um ato político e um discurso político. É esse discurso político que nós vamos analisar aqui e entender como que Lula chegou a essa fala, onde ele coloca Deus como seu roteirista ou roteirista do PT. Eu sempre me perguntava se era normal que o povo do estava sendo castigado, sobretudo o pessoal do semiárido, porque eu lia nos jornais apenas notícia, aonde é que tem mais analfabeto no Nordeste, aonde é que tem mais gente na universidade, no analfabeto, aonde é que tem menos doutor no Nordeste, onde é que tem menos mestre no Nordeste, onde é que tem mais fome no Nordeste, onde é que tem mais evasão escolar no Nordeste,
Onde é que tem mais analfabetismo no Nordeste? Onde é que tem mais desnutrição no Nordeste? E eu ficava perguntando para Deus, meu Deus do céu, o que o Nordeste fez para que a gente sofresse tanto? Eu não encontrava resposta, porque cada vez mais ia chegando gente de São Paulo, cada vez mais ia chegando gente de São Paulo, e vocês sabem que as pessoas muitas vezes chegavam em São Paulo e não vencia na vida, não encontrava emprego, preferia ficar passando fome, ia morar embaixo de uma ponte, para não passar a vergonha de voltar para o estado dele ou para a cidade sem ter vencido na vida. E aí as pessoas arrumavam aquele emprego que ninguém queria, era de servente de pedreiro, era de ajudante, sabe? E era um sofrimento desgraçado. Então o Nordeste era conhecido, porque o nordestino é bom porque ele vem para São Paulo para fazer ponte, ele vem para São Paulo para fazer prédio, ele vem para São Paulo para fazer um monte de coisa. Eu ficava pensando, mas será que é só isso que nós sabemos fazer? Será que a gente não quer fazer outras coisas? E aí, Deus quis que o filho da dona Lindu se candidatasse a presidente da República e o povo do Nordeste, de forma majoritária, me elegeu presidente da República em 2003. E aí eu percebi que eu tinha recebido uma missão de Deus. Na verdade, era uma provocação. Ou seja, você reclamou o tempo inteiro das coisas, você virou dirigente sindical, você fazia greve, você xingava todo mundo. Então agora você vai ter a responsabilidade, vai governar o país, e eu quero ver se você é capaz de fazer aquilo que você achava que os outros tinham que fazer. Não é mole, João. Quando eu ganhei as eleições, muitas vezes eu deitava de barriga para cima, ficava olhando para o teto e pensando, será que Deus está me provando mesmo? Será que isso é uma provação para saber se eu tenho competência ou não? Afinal de contas, eu sou o primeiro presidente da República que cheguei na presidência sem ter um diploma universitário. Todo mundo sabe, e eu não tenho orgulho de dizer isso, mas também não tenho vergonha. Lula se dirige, né, ao público, mas ele cita nominalmente o João, que é o João Azevedo, que é governador da Paraíba, para ele colocar a visão dele sobre essa desigualdade, né, que existe, principalmente com o povo nordestino, e ele fica fazendo perguntas retóricas no sentido, nordestino só serve para construir pontes, para atrair, né, trabalhando na construção, nordestino não pode fazer outras coisas, e ele cita, né, porque tem mais analfabetos, menos doutores, enfim, no Nordeste, mostrando aí que Nordeste historicamente tem ou está numa posição, numa situação de desigualdade com relação a outra parte, a outras partes do Brasil, e ele meio que se coloca, né, como alguém aí que sempre tentou lutar contra essas desigualdades, e perceba que a plateia, as pessoas que estão aí no entorno de Lula, elas agem como adoradoras, vassalas de político. É só um recorte do que a gente vê na sociedade como um todo. Lula está fazendo um discurso em que ele diz, né, até nesse momento, que ele não tem um diploma universitário ainda, né, mesmo tendo sido presidente. Perceba que as pessoas chamam uma salva de palmas, aplausos para algo que não deveria ser aplaudido. É claro que é uma situação, digamos assim, atípica, tanto que ele é o único até agora que não tem um diploma universitário, mas ainda assim a galera aplaude porque, infelizmente, essa vassalagem aqui no Brasil está muito atrelado ao marketing emocional. E políticos, principalmente políticos populistas como o Lula e o Bolsonaro, eles usam muito o marketing político emocional para fazer conexão emocional com a plateia. Então é a mesma plateia, ou recorte da mesma plateia que a gente vê numa maioria na internet,
ou fazendo militância de outra forma, esse recorte que a gente está vendo aí, que está aí, estava aí governadores, senadores, deputados federais, e no entorno de Lula, aplaudindo uma fala que, não que ele precise ter vergonha, até porque ele chegou à presidência da República, não uma nem duas, mas 3 vezes, não que eu esteja dizendo que ter um diploma de faculdade é sinônimo de inteligência ou de competência. Lógico que não. Eu, inclusive, conheço casos bem fora da curva e fora dessa lógica, mas não precisa ser aplaudido. Aceito essa situação, até porque, repito, ele já chegou na presidência 3 vezes, mas não acho que precisa ter aplausos por conta do que ele disse de não ter o diploma de faculdade. Mas também não tenho vergonha. Não cheguei porque não tive condição de chegar. Mas também eu tenho condição de provar de que a inteligência de uma pessoa a gente não aprende na escola. Na escola a gente aperfeiçoa os nossos conhecimentos. Inteligência é uma coisa que você tem e que você consegue positivá-la ou não. Você consegue fazer com que ela funcione ou não. E eu tinha uma coisa comigo que era o seguinte: eu tenho que provar sempre que eu não posso fracassar. É engraçado que eu tinha na época, companheiro João e Fátima, a experiência do Lech Walesa na Polônia. Ele fez greve em Gdansk em 1980, quando nós fizemos a greve em São Bernardo em 1980. Perceba que é um presidente que falou que não tem ensino superior, mas que não está agindo aí como iletrado. Citando Lech, né, que foi até presidente da Polônia, e também ele se colocando aí que ele não tem vergonha, mas óbvio também ele não tem orgulho de não ter tido ou não ter feito uma graduação, e que principalmente ele deixa claro que sim, que, né, as pessoas têm inteligência, que precisa aí treinar a sua inteligência, não atrelando a inteligência ao fato de ter habilitações literárias. E ele diz que ele tem que provar cada vez mais e tentar se livrar do fracasso. Eu entendo essa fala dele, porque querendo ou não é só a elite, não. As pessoas como um todo, geralmente, elas têm um tipo de pessoas, digamos assim, que elas veem como exemplo, como referência. Então a gente sabe que pobre, negro, mulheres precisam sim provar e precisam provar 2, 3, 4 vezes mais para poderem ser minimamente respeitados. A culpa é da própria sociedade, que valoriza outras coisas. Então, um homem iletrado, ou um homem que não tem formação superior, ele tem que provar sim a sua inteligência, Brasil e afora, mas principalmente no Brasil, que existe muita idolatria e culta personalidade ao status e à riqueza. Precisa sim, tem muito preconceito com o homem do Nordeste, assim como tem com mulher negra, com homem negro, porque fica parecendo, será que esse cara aí lá do Nordeste, ele entende, sei lá que ele sabe, ainda mais ele não tem um diploma, essa neguinha aí, será que ela sabe mesmo? Então as pessoas, elas como se conectam no emocional, e como no Brasil se dá muita carteirada, sabe com que eu estou falando? Que muitas vezes a pessoa não tem nem a competência, nem a habilidade necessária, mas tem uma posição que lhe permite dar carteirada. Então, às vezes a gente vê promotores, juízes que fazem decoreba para passar no concurso, mas que não tem um mínimo de cultura, de bagagem intelectual e nem de conhecimento, mas que dá carteirada. Eu sou promotor, eu sou juiz, eu conheço e já convivi com gente que dá carteirada, e que essa neguinha aqui, modéstia à parte, tem muito mais competência, mais bagagem, mais conhecimento. Mas para a sociedade geralmente admira, e com muito mais, principalmente adoração,
para usar uma palavra mais adequada nesse contexto, gente que tem privilégios e gente que dá carteirada, em detrimento de inteligência e de conhecimento, inclusive comprovados. 80. E ele logo virou presidente da Polônia. E eu tive que perder 3 eleições para poder chegar a presidente da República. Mas o Lech Walesa foi presidente e quando ele se candidatou à reeleição, ele teve 0,5% de votos. Menos de 1% de votos. Numa demonstração que ele tinha sido um fracasso. E eu ficava pensando, será que eu estou predestinado ao fracasso? Aí eu decidi uma coisa. O que eu decidi? Eu comecei a pensar, por que eu cheguei à presidência da República? O que eu falava nas eleições para chegar à presidência da República? Eu falava que eu ia cuidar do povo mais pobre, que eu ia cuidar do povo trabalhador. Vocês estão lembrados do meu primeiro discurso em 2003? O que eu disse? Eu disse, se, ao terminar o meu mandato, cada mulher e cada homem nesse país tiver comendo 3 refeições por dia, tomando café, almoçando e jantando, eu já terei realizado a obra da minha vida. Isso porque eu sabia o que era fome, porque foi por causa da fome que a minha mãe foi para São Paulo. Ele fala isso, mas a gente sabe que ele não conseguiu erradicar a fome nem no primeiro, nem no segundo e nem agora no terceiro ele vai conseguir erradicar a fome. Mas ele também faz esse tipo de discurso para se colocar como salvador da pátria. Brasileiro adora salvador da pátria. Fica parecendo que a galera não sabe lutar as suas próprias batalhas. Parece que o adulto médio, ele não sabe ter responsabilidade de adulto. Ele precisa de um líder ou de alguém para lutar por ele. É por isso que a gente vê populistas se colocando como salvadores da pátria. Ora Lula, ora Bolsonaro, já tivemos até o caçador de Marajás, o Fernando Collor, se colocando como salvador da pátria. Porque a galera não entende que quem faz o Brasil não é o executivo. O presidente da República é o que menos tem aí uma autonomia para fazer algo. O que faz é o legislativo, mas com poder conferido pelo povo, pelo poder de voto. Então, o poder emana do povo, não é uma utopia, não é um clichê, é real. Mas Lula se coloca como alguém humanista, que ele que fez isso, como se ele tivesse tirado do bolso dele, né, para qualquer programa social ou até mesmo com relação à entrega dessa obra que ele foi fazer, do ramal. Essa obra vai custar 1,45 bilhão e não vai sair do bolso de Lula, vai sair do bolso da população brasileira. Então, fazer esse discurso de salvador da pátria, de alguém que leva políticas públicas ou infraestrutura, como se ele que faz tudo num poder discricionário na canetada é para enganar já enganados. É discurso para militante, é discurso eleitoreiro. Esse é discurso que ele está fazendo, inclusive, para tentar se viabilizar em 2026, uma vez que a popularidade dele está caindo. Então, é o cara que quer se colocar dessa forma, mas que parece que não respeita o teto dos gastos, gasta demais, está aí tentando aumentar IOF com a mesma justificativa de que para poder dar sustentabilidade às políticas sociais, assim é muito fácil. Para dar um exemplo prático, se todas as vezes que um governo não respeite as contas públicas, começar a fazer esse discurso emocional, é a mesma forma, é a mesma coisa de que eu, pessoa física, eu começar a arrecadar dinheiro das outras pessoas para depois doar cesta básica para outras pessoas. Eu não estou fazendo nada, eu só estou pegando dinheiro dos outros que fizeram a bondade e que também fizeram aporte financeiro, pegar e comprar
cesta básica para dar tecnicamente para quem precisa. Eu não estou fazendo absolutamente nada. Quem está fazendo realmente são as pessoas que se juntaram para me dar o dinheiro para comprar essas cestas básicas. Então, toda vez que eu não administrar esse dinheiro direito, que eu vá de novo pedir para esse grupo de pessoas me dar mais dinheiro, para dessa vez não é a cesta básica que eu vou comprar, mas é a caderno que eu vou comprar, eu tô onerando essas pessoas. Para eu aparecer, para eu levar os louros, não faz sentido. Então, a gente tem que olhar esses discursos de salvadores da pátria, porque no fundo, o que ele está fazendo é governar o Brasil com a mão basicamente no bolso do brasileiro, como foi o primeiro mandato, o segundo e está sendo agora o terceiro mandato. Criando políticas como o pé de meia, que eu acho válido, que eu acho necessário, mas com cálculos meramente eleitoreiros. Quem quiser entender ou ver o vídeo que eu fiz a live sobre essa questão do pé de meia, é só clicar no vídeo que está aqui no card. Então a gente tem que estar ciente nesses discursos populistas de salvador da pátria, porque é por conta desse tipo de discurso que fica parecendo que eles que têm que pautar e patrulhar o voto das pessoas. É por conta desse discurso que as pessoas vão votar. Eu voto porque esse é pai dos pobres. Eu voto porque se não fosse esse, eu não estaria estudando. Não, a gente pode até enaltecer políticas públicas feitas ou não durante um governo. Agora, acreditar isso a uma persona, aí já é vassalagem política. Eu sabia o que era levantar sem ter café. Durante 7 anos, companheiro Rui Costa, o meu café era uma cuia de café preto com farinha de mandioca. Fui conhecer pão em São Paulo. E eu falava, não é possível que o povo nordestino, sobretudo o povo do sertão, está predestinado a viver na miséria o tempo inteiro. A ver seu cachorro morrer de sede, a ver sua galinha morrer, a ver sua cabra morrer, a ver sua vaquinha de leite morrer, sabe? A ver uma mulher com 30 anos parecendo uma senhora de 70, de tanto carregar lata e pote nas costas. Ele ofende sem ser a sua intenção, tecnicamente, para os que lhe defendem. Mas, eu repito, a gente analisa o que é dito, ainda mais para alguém que é presidente de uma nação. Ele está dizendo, né, das mulheres de 30 que parecem 70 de tão velhas e acabadas. Isso é inadequado. Eu já falei aqui em outros vídeos. Ah, mas é porque ele foi sincero. Não, ele é presidente da República, ele é chefe de Estado. Ele é muito bom de retórica, ele é muito bom de oratória, mas ele tá ficando velho. É melhor ele não fazer de pronto, ele ler um discurso técnico escrito pela sua equipe de comunicação, de que ele fazer esse tipo de postura, chamando mulher de 30 parecendo uma velha, ou estar num palanque político, mas que ainda assim, que a gente sabe que é político, mas ele está lá como chefe de Estado, e ele está lá para falar só dele, da pobreza dele, quanto ele é para se conectar emocionalmente com a plateia, quanto ele é um deles que estão aí. Ele nem conhecia pão, ficou conhecendo lá em São Paulo. Enfim, a gente vê que é um discurso populista de salvador da pátria, que a galera gosta e a galera compra. Tomar sol de manhã, de noite, não é possível que a gente não possa consertar. Aí, lendo, eu fiquei sabendo que Dom Pedro II, em 1846, há 179 anos atrás, ele tinha pensado em fazer a transposição do São Francisco. Eu falei, puxa vida, se o imperador pensou em fazer e não fez, por que ele não fez? Será que Deus não quis? Deus não pode ser ruim, gente. Deus simboliza o amor. Aí, ele cita Dom Pedro, né? E nós temos documentos no arquivo do Senado que mostra, assim, que desde a época do segundo reinado, que tinha, assim, esse projeto com relação à transposição do Rio São Francisco, mas não adiantou. Aí, lá no Brasil Colônia, 1970, começou
verdadeiramente o projeto andar, mas justiça seja feita, foi sim no governo Lula, em 2007, em que essa obra de transposição do Rio São Francisco verdadeiramente avançou e se tornando aí essa obra a nível de estrutura hídrica maior que nós temos na América Latina e, por óbvio, do Brasil. Mas em vez dele utilizar aquele palanque para fazer esse discurso e mostrar o quanto é importante levar, sim, água, que por óbvio significa menos fome, mais estrutura alimentar, de gente que inclusive passa várias necessidades e várias vulnerabilidades, em vez de eu lhe mostrar o quão é importante fazer isso em várias mãos, porque ele começou a obra em 2007, mas nós tivemos continuação no governo Dilma, no governo Temer, e inclusive no governo Bolsonaro, porque essa obra que ele foi entregar na quinta-feira é uma obra que, repito, começou no governo Bolsonaro. Então, mostrar o quanto é importante a gente, nesse momento, colocar Brasil como centro, como mais importante, como prioridade, independente de políticas partidárias. Ele não faz isso, ele vai lá para prestar uma ode a si mesmo. Gostei que pelo menos ele mostrou aí um pouco de cultura, citando aí o Dom Pedro II. Deus simboliza o amor, Deus simboliza a compreensão, a fraternidade, a solidariedade. Eu falei, não é possível. Eu acho que faltou foi coragem, porque determinadas coisas você só faz se você tiver coragem. Você só cuida do pobre se você governar com o coração e não com a cabeça. Não tem como governar com o coração, se governa com a cabeça. É por conta desse discurso populista de governar com o coração que a galera se contamina, não faz autocrítica. É por conta desse discurso que a galera não se importa realmente com política. Governar com o coração é impossível. Tem que se governar com cabeça. E tem que se votar com a cabeça e tem que se ter senso crítico, porque é por conta desses populistas que fica aquilo. E Lula, e Bolsonaro, e não sei o quê. Porque se a gente ter senso crítico, não importa se é Lula que fez, Bolsonaro que fez, pau que bate em Chico, baterá também em Francisco. Então essa de governar com coração, de se colocar como o único que fez, o único que ama, que gosta de pobre, a gente sabe que não é assim. É porque precisam do pobre, precisam do voto do pobre, principalmente da galera iletrada, da galera que vive vulnerabilidades, que vota sim por conta do emocional, que vota porque Lula foi lá e lhe deu um abraço, ou porque vota porque Lula levou água. Então, não estou dizendo para não votar por esses motivos, as pessoas votam por um motivo que quiser, mas utilizar esse discurso populista no emocional para dizer que precisa ser coração e não razão para governar, não tem lógica, não tem lógica. O governo ele é feito na razão e não no coração. O voto também tem que ser assim. Inclusive, eu conheço muita gente que vota porque a filha gostou do jingle ou gostou do single daquele político. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade para que esses populistas não fiquem todas as vezes utilizando a comunicação, né, discurso para conectar no emocional. Porque discurso só no emocional emburrece a população. Porque a galera não questiona, se conecta no emocional. A gente viu Bolsonaro fazendo vitimismo no hospital para se conectar no emocional com as outras pessoas. Não! A gente tem que ter o racional para criticar que é inadmissível, inaceitável um presidente, ou ex-presidente, uma vez presidente, sempre presidente, né? Estar no hospital mostrando
a cirurgia, mostrando ele todo debilitado. Isso é falta de decoro. Da mesma forma que a gente tem que repudiar outro salvador da pátria que quer se colocar como o pai dos pobres, ajudador dos pobres. Ele mora junto com os pobres, ele mora no bairro dos pobres. Os filhos deles estudaram ou estudam, os netos, no caso agora, nas escolas públicas. Ele utiliza a SUS junto com seus familiares? Não, e olha que eu defendo o SUS e acho bom, mas eu tô falando do discurso populista, que é um discurso meramente emocional, que não tem nada de racional, que coaduna com o que ele falou aí, que tem que governar com o coração. Não, é com razão, porque é com razão que a gente ensina para o nosso povo a buscar conhecimento, a buscar instrução, a não ficar agradecendo Bolsa Família, a não ficar subjugado em troca do voto, a não ter sonhos, a achar que aquilo basta porque tem aí o pai dos pobres que lhe ajuda, que leva água, que leva merenda. Não é assim que funciona. É preciso ter conhecimento para saber o que é a vida de um pobre. É preciso saber. Eu pensei que precisava só ter coração. Agora precisa ter conhecimento? Saber de verdade o que é uma criança levantar sem ter um copo de leite para tomar. É preciso saber o que é, muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. Aqui nós temos exemplos mil. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração, para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. E eu comecei a pensar, bom, a seca é um fenômeno da natureza. Sempre vai existir a seca. Agora, a fome por causa dela é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país, os Estados de Federação. E quem governa esse país? Lula no momento. É falta de vergonha na cara de quem? Do Lula. Mas perceba que o entorno bate palma, porque supostamente não é Lula. Ele tá falando dos outros, já que ele que tá falando, ele tá dando shade, indireta, para os outros. Ele governou, repito, terceiro mandato dele, não erradicou a fome. Então a falta de vergonha na cara dele, que no terceiro mandato ainda ele não conseguiu erradicar aquilo que ele prometeu lá no primeiro mandato. Claro, porque não se erradica a fome assim num país como o Brasil, porque não dá para resolver problemas complexos com ideias simples, porque não dá para governar com o coração. Porque precisa ter equilíbrio na razão para poder equilibrar as contas públicas. Porque não é sobre o coração, porque não é sobre o tanto de comida ou de dinheiro que se dá para uma população. É sobre a educação financeira, educação mental e emocional que deveria ser dada a essa população. De gente que é adulto, que não sabe sequer agir ou se entender como adulto. Por que não se investe na educação financeira, na educação emocional, na educação mental e principalmente na educação acadêmica desse país, desde da base, nas escolas básicas, no ensino básico? Por quê? Por que não se ensina economia desde o ensino médio no mínimo? Por que não tem uma grade curricular escolar que faz com que o pobre ele consiga ao menos ter mais conhecimento para ele buscar uma igualdade no sentido de oportunidade intelectual inclusive? Fica nesse discurso populista? Não dá. E aí, quando a gente pensou em trazer as águas do São Francisco para a região seca, muita gente era contra. Vai acabar com São Francisco. Vai acabar não sei com a quanta. O Rio é meu, dizia a Bahia. O Rio é meu, dizia Alagoas. O Rio é meu, diria Sergipe. E eu falava, não, o Rio é de Deus. O Rio foi feito, ele nasce lá em Minas Gerais.
Ele passa por aqui, a água vai para o mar. Então o que eu quero é pegar um pouquinho de água. Antes dela chegar no mar, eu quero trazer de volta para dar para o meu povo do sertão beber, comer. Até parece que ele que faz. Repito, só essa obra que ele foi entregar, o ramal, que tem prazo para ser concluído ano que vem, vai custar 1 bilhão e 45 milhões do bolso do brasileiro. Fica parecendo que ele foi aí com cálculos eleitoreiros. Porque outubro do ano que vem, que é o prazo para entregar a obra, é basicamente a eleição, que a eleição, o primeiro turno vai ser, né, no primeiro domingo de outubro e segundo turno no último domingo de outubro, no ano eleitoral. Então tudo isso ele faz com cálculos eleitoreiros, num discurso populista eleitoreiro. Percebam que esse cálculo e com esse discurso, com essa narrativa, que ele vai para entregar essa obra, de uma obra, repito, importante, que sim vai levar água para muita gente, vai beneficiar muitos municípios. Só para vocês terem noção, a transposição do Rio São Francisco, a pretensão é que beneficie quase 400 municípios e quase 300 comunidades rurais. Então perceba que é gigantesco o alcance e que esse ramal que ele foi entregar na quinta-feira é de uma estrutura enorme, e perceba que é uma estrutura gigantesca, mas que não é Lula que está custeando, é o povo brasileiro que está custeando. Essa decisão foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. Para ele se colocar como o único nesse tempo todo que teve coragem, que foi lá, enfrentou e que conseguiu levar água para esse povo. É para ele se colocar como escolhido, como o especial, como o the one, o cara. É isso que ele está se colocando. Discurso populista e eleitoreiro. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que minha pessoa tenta carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Aí tem outras coisas também. Não sei se vocês sabem, eu sou o único presidente que não tem um diploma universitário e sou o presidente que mais fez universidade na história desse país. Mais colocamos estudantes na universidade. Quando nós chegamos na presidência, tinha 3,5 milhões de estudantes. Hoje tem 9 milhões de estudantes e é pouco, o Brasil precisa de mais. Ai. Vamos por partes, né? Não adianta só criar universidade se não der condições, não colocar professores preparados, ensino de qualidade e principalmente preparar os discentes para depois do mundo acadêmico, para a carreira profissional. Não adianta só falar que é formado, tem que preparar, tem que dar estudo de qualidade para as pessoas que fazem universidade. E não foi ele que levou do bolso dele, não foi ideia da cabeça dele, não é assim que funciona. Mas ele coloca dessa forma porque ele se vende como o pai dos pobres, porque parece que o pobre, ele precisa de alguém para falar por ele, para lutar por ele. É como se ele não tivesse entendimento nem discernimento e precisasse de alguém falasse para ele, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Por isso que às vezes muita gente não canaliza sua sagrada energia para lutar suas próprias batalhas, para organizar aquilo que é seu objetivo, seu sonho.
porque não consegue. Precisa sempre de alguém que fale, ó, você vai para esse caminho, você faz isso. Ah, esse é melhor para você. Adulto tem que ter responsabilidade de adulto. Adulto tem que ter discernimento de adulto. E a gente vê Lula se colocando como se Deus fosse roteirista dele. Como se Deus fosse um ser perverso, que ele inclusive antes havia dito que Deus é amor e tudo. É como se Deus fosse um ser perverso que precisasse fazer com que o Estado sofresse, que muita gente sofresse, crianças passando fome e necessidade, só para dar galardão, só para dar protagonismo para o Lula. Pelo amor de Deus, isso é uma heresia. É tão louco isso, porque é um tipo de discurso que a gente via mais Bolsonaro fazendo, da luta do bem contra o mal, os bolsonaristas fazendo. Mas como Lula entendeu, a equipe dele também entendeu que precisa se conectar no emocional com as pessoas, precisa da canalice para fazer marketing político emocional, então ele está fazendo isso. Eu sei que ele sempre se colocou como o pai dos pobres, mas agora botando Deus no meio, para além de pai dos pobres, salvador da pátria, ele colocar como escolhido. Deus não é um ser perverso. Então, quando ele foi preso, Deus também fez com que ele fosse preso para a gente ver que ele esteve envolvido com Petrolão, ou que o Léo da OAS fez obras lá no sítio de Atibaia dele. Foi para isso aí? Foi porque aí Deus quis. Essa galera só cita Deus quando convém. Ele foi preso por quê? Não foi Deus também que permitiu? Porque ele foi preso? Claro, ele fez por onde? Ele que cometeu as violações que cometeu para ter sido preso. Mas eu não vi na época ele citar Deus para falar, é Deus que permitiu que ele tá preso. A galera tá igual, Lula tá igual a galera que só cita Deus quando tá bem, sabe? Quando tudo tá bom, põe no carro, Deus que me deu, não sei o que, Deus que deu. Quando perde o carro, não põe lá Deus que tomou, aí é o inimigo que tomou. Então a galera brinca com o nome de Deus, utiliza o nome de Deus para poder tentar se colocar acima daquilo que é aceitável ou natural, para poder dizer que é especial, para poder dizer que se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Não é assim que funciona. Na política nós não temos salvadores da pátria. Aliás, nós não temos salvador da pátria em nada. Quando tivemos, que inclusive foi Cristo e a humanidade o crucificou. Então não faz sentido que se busque salvador da pátria hoje. Porque quando o que era salvador da pátria veio para salvar, foi crucificado. Jovem, inclusive. Então não dá para ficar agora com esse discurso político eleitoreiro, só tentando se conectar no emocional. Foi feio, ele estava indo muito bem no discurso, até a hora que ele vai lá e se coloca como a sumidade espiritual. Não é assim que as coisas funcionam. Na minha opinião, ele faz isso também porque a galera aplaude, porque a galera fica discutindo. Porque Lula pai dos pobres, fez isso e fez aquilo, trouxe água, como, repito, que se ele tivesse levado do bolso dele. Por isso que é importante a gente exercer a cidadania. Exercer a cidadania é importar com política, entender de política e não permitir ser patrulhado nem pautado, nem por meu canal. Meu canal é sem canalice nem oportunismo, mas você tem que ter seu senso crítico, você precisa debater, questionar. E é assim que funciona. Agora, não deixar salvador da pátria nenhum, populista nenhum, utilizar o nome de Deus para tentar se colocar como o ungido que levou, o único capaz de ter levado infraestrutura, porque, repito, não foi ele que levou, foi o povo brasileiro através do imposto que paga. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba.